Se prepara que o book haul tá grande hoje. Book haul do mês de outubro e um pouquinho de setembro de 2024. Chegou muito livro aqui em casa. Vou fazer uma coisa que eu não faço todo mês, que é mostrar os livros independentes aqui. A gente sabe que os livros independentes a gente mostra no mês de julho e agosto. Então, mas esse mês eu vou mostrar os livros independentes que chegaram por conta de uma pessoa que mandou o livro pra gente aqui, que é o Ronaldo Lages. O Ronaldo Lages é um grande seguidor do canal, um grande camarada, apoia o canal, enfim, comenta em tudo, engaja, etc. Então, cara, ele é meio que aquela parada do voto proporcional, assim, cara. Ele é um cara bom, foi eleito, e daí, tipo, sabe quando veio o tiririca atrás, porque, enfim, sabe essa coisa? É tipo isso, tá? Então, assim, várias outras pessoas vieram aqui na esteira do Ronaldo, graças ao Ronaldo. Então, se você tem o seu livro hoje mostrado aqui, se você quiser agradecer alguém, agradeça a Ronaldo Lages, que acabou de lançar Encruzilhada das Bestas Humanas pela Patuá. Livro de contos dele, tá? Um livro curto, jornalista de São Paulo, participou de diversas antologias, entre elas Perspectivas, Ilusões e Contentamentos, pela editora Cinete, Casa Palavra, da Penalux, e o Sell-Off Flip. E na literatura procura seguir ali Iconoclasto de Enfio, Ida Hilst e Apollinaire, embora acredite que sejam mais horizontes do que caminhos. Encruzilhada das Bestas Humanas é o seu primeiro livro de contos, tá aqui a cara do Ronaldo. O Ronaldo mandou uma carta muito simpática, agradecendo, mandou um abraço para todo mundo do livrado, e inclusive mandou para a gente, além do livro dele, esse aqui, essa coletânea Azeitonas em Brasa, autores para degustar vivos, organização de Oliveira Daimon. Esse aqui é parece que ele falou que era um projeto que era encabeçado por várias pessoas, então teve vários módulos aqui. O módulo 1, que era o mini conto, foi feito pelo Marcelino Freire. Aí o módulo 2 de crônica foi a Cidinha da Silva, o módulo de 3, que era o humor, foi o Maluf, de romance foi a Morgana Kreutzmann, de poesia foi a Bruna Beber, a de ficção futurista foi a Carol Chiovato, Gustavo Piqueira fez de literatura montagem e Cristiana Guiar fez de ficção sobrenatural. Contos com processo criativo 2023, Luci Colinha, Lino Ben, Rafael Spelling, Ferrez, Micheline Verunski, Amara Moira, Paulo Scott e Eduardo Lacerda, tá? Então ele mandou isso aqui, ele participou, eu acho que com um conto, certo? Bastante coisa mesmo. Ele participou aqui, a Teoria Divina sobre Criação Literária, Ronaldo Lages. Tá? Então temos aqui uma coletânea também, graças ao Ronaldo, tá bom? Então, temos aqui os dois livros que o Ronaldo mandou pra gente, por conta deles nós vamos inaugurar esse mês aqui a sessão de livros mandados por autores aqui, excepcionalmente no mês de novembro, tá bom? Então, cara, Ronaldo, obrigado, cara. Sem palavras para agradecer todo o apoio que você dá pro Livrada. E não é apoio financeiro, né? Apoio tipo de, engajar, comentar, divulgar os vídeos, etc. O cara é realmente muito ponta firme. Isso aqui, mostrar o livro que você manda, é o mínimo que eu poderia fazer, tá bom? Então, obrigado mesmo. Reconheço muito. E é engraçado essa coisa de canal, assim, né? O pessoal fala, a gente tem muito seguidor, mas a gente tem essa galera que sempre está interagindo com a gente conhece todas elas, conversa, enfim. Algumas viram amigos mais próximos. Não sei, bacana por isso. Aí, cara, olha só. Chegou uma caixa aqui, escrito Oba. Tá vendo aqui? Uma carinha feliz. E veio cheio de coisa dentro dessa caixa. Potinhos pra... Enfim. Veio uma velinha de verbena da Granado. Verbena pra mim tem cheiro de banho bem tomado, sempre assim. Gosto muito de cheiro de verbena. Tem inclusive uma lembrança afetiva com verbena, que não posso contar porque não cabe o caso. Veio uma canequinha do Bar do Alemão. Ok. Veio um papel montagem, papel quadriculado, assim, cheio de propostas, que eu não saquei muito bem quais são, mas é uma colagem, né? 7 de outubro de 2024, pá. Tem um QR Code aqui que eu não li, porque daí eu não sabia quem é que tinha mandado. Eu falei, cara, não vou ler, né? Vai que hackeia meu celular aqui. Eu não confio em QR Code. Mandou charutos. Olha só, a pessoa claramente me conhece, está tentando me comprar. Mandou um bucaneiro, um Selection, pequenininho, fumar em qualquer ocasião. Mandou um Pedra del Mar maduro. E mandou, esse aqui eu não conheço, cara. Paternon. Torpedão aqui. Descobri. Faz tempo que eu não fumo charuto. Parado de fumar, mas... Pô, diante desse presente, né? Por que não? Não? Engraçado, né? Não confio em QR Code, mas vou fumar um charuto dado por um desconhecido. Mas aqui vieram aqui os livros do remetente junto com vários marcadores, que é o André Sena, tá? Então, assim,
Se eu aparecer morto aí por intoxicação de charuto, etc., vocês podem ir atrás do André, tá bom? O Difícil Aprendizado de Matias Bocoió e Outros Contos, do André Sena. Tá aqui, então, são um livro de contos. Bem feito o livro, é uma edição independente aqui. André Sena é um aprendiz feliz. O cara pegou a música do Pixinguinha. Sem editora, edição do autor, muito bem feita. Muito bem impressa, muito bem diagramada. Aqui. Esse é um livro de contos sobre aprendizado. Antigamente, os nossos antepassados se reuniam em torno de fogueiras para contar histórias e assim passavam uns para os outros conhecimentos relevantes através de narrações, aventuras, formas de pensar e mudanças de ideias, considerando que tudo é uma ideia, mudar de ideia é uma forma de aprender. O Difícil Aprendizado de Matias Bocoió é um livro assim. Ele busca trazer para o leitor diversas experiências que apontam para o início de uma redescoberta de algo novo, nem tanto conhecido. São 14 contos que ao todo intencionam cumprir um panorama de aprendizado que vai para além do fato marcante da vida de cada personagem. Tá? Então o André Sena está aqui com o livro dele, vários marcadores. Deixei aqui na minha pilha de marcadores. Eu tenho uma pilha de marcadores exatamente aqui atrás de mim. Que às vezes eu estou meio sem ter marcador por perto, se eu vou lá e pego aqui. Eu sei onde é que sempre tem marcador aqui em casa. Fica exatamente aqui atrás de mim. Mandou aqui isso aqui também. Poesia bem pouquinho. Muito bom o título, inclusive. Poesia bem pouquinho. Tá, vamos ler a poesia aqui então do André Sena, cara. Vamos ler aqui um chamado Orgia. Maia dança bem um forrozão, cheio de balanço e contrapontos. Sobe a saia uma fulô. Brilham seus metais imarcessíveis, suco de infinito no sabor, mela tudo e suja de umbigo, faz valer o tempo no frescor. E nada disso é nosso inimigo, nem me vem com Maia capetão. Maia dança bem um forrozão, samba nesse som de ilusão, mas não demora muito nesse livro. Vamos ler um outro aqui, curtinho que dê. Campeonato Mundial de Deixar Pra Lá. Ouça a música, filho, alegre-se, e não me culpe os felizes. Não me saias assim tão mesquinho, se não puderes esquecer, esqueça. Enquanto pensas, enlouqueci, já se passaram outros 2 segundos da vida. Porém, continuas melancólico, congelado em artifícios, dirigindo pela curva estreita em que pretendes rumar conosco para um exato das coisas. Várias respostas para a dor, esteios para a culpa, angústias por cuidados e cuidados com a rima, em si mesmada deste anseio de ensaios para nada. E os outros esforços, variados esforços, por qualquer anúncio da ponta do labirinto que nenhum não viu. E se viu, viu destas flores de cego que te dizem, mais verdade pelo nome. Essa flor, filho, se chama Maria que pede e liberta. Tá? Então aqui, os 2 livros do André Sena, O Difícil Aprendizado de Matias Bocoió e Poesias bem pouquinho. Bem legal esse nome aqui. Tá? Esse aqui tem uma editora, chama Books de Container. Books de Container. Ok. Interessante. Não conhecia essa editora. Tá aqui. Tá? Poesia bem pouquinho. Aprendizado de Matias Bocoió. Muito obrigado então, André, pelos livros, pelos marcadores, pelos charutos, pela velhinha de verbena, pela canequinha do Bar do Alemão, que vou colocar ali junto com as outras. Legal que eu tenho uma... Você já deve ter visto algum vídeo aqui que o Murilo botou em destaque. O Murilo sempre está mexendo aqui na estante. E ele deve ter botado essas canequinhas em algum vídeo. Você já deve ter visto que eu tenho umas 6 canequinhas assim, do Bar do Alemão. Mas é muito interessante porque essas canequinhas elas foram todas no mesmo dia. Cara, foi uma desgraça. Não recomendo fazer isso, tá? Mas para quem não sabe, o Submarino do Bar do Alemão é um drink muito clássico, que é um chopp que eles jogam uma canequinha com Steinegger dentro, e aí você bebe tudo junto e você pode levar a canequinha para casa. Se você ler aqui no fundo, tá escrito: este caneco foi roubado honestamente no Bar do Alemão 2020, tá? Diz aqui no fundo da caneca. É um clássico da cidade, né? Um desses, né? Isso aqui deve ser o equivalente de Curitiba daquele sanduíche de mortadela gigante do Mercado Municipal de São Paulo, será? Não sei, né? Uma dessas coisas assim, nossa, preciso ir até uma outra cidade para fazer para esse negócio aqui, né? Um negocinho qualquer. Nunca comi sanduíche de mortadela, inclusive dizem que não é lá essas coisas, né? Mas não sei dizer. Não sou um grande fã de mortadela também, você é, Murilo? Você gosta? Você comeria um sanduíche assim com 500 gramas de mortadela dentro dele? Então tá bom. Então beleza, pô, obrigado, cara. Tô ganhando umas velhinhas assim de umas pessoas, tô deixando aqui junto assim. De acender todas elas, deixar as velhinhas aqui perfumando a casa. Maravilha. Continuamos aqui. Recebemos do Pedro Guerra, que é o marido da Giovanna Madaloso, O Maior Ser Humano Vivo, né? O romance dele, novo romance dele pela Record, né? O Pedro tinha lançado um romance em 2017, se eu não me engano, chamado Avenida Molotov. Está até aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Está acessível.
Tá aqui, ó. Tinha lançado Avenida Molotov pela Quelônio, tá? E aí lançou agora pela Record, O Maior Ser Humano Vivo, tá? Mandou aqui pra mim, autografado. E aqui tem um blurb da Nartércia Pontes. E aqui vamos para a sinopse desse livro, tá? Nilo, o protagonista de O Maior Ser Humano Vivo, é o anti-herói dos novos tempos. Ele é ambicioso, vulnerável a tentações, voraz a ponto de engolir a vida inteira como o gigantesco Dry Martini, seu drink preferido. É meio cínico e amoral, mas generoso e destituído de preconceitos. Sua autoironia e observação sensível dos outros são sempre muito espirituosas e corrosivas. Por tudo isso, acaba sempre traído pelo próprio temperamento, forçado a grandes reviravoltas em seus planos para o futuro. No início da carreira, é um talentoso advogado cuja ascensão é rápida e, em mais de um sentido, vertiginosa. O mundo das grandes fusões e aquisições, azeitado por cifras milionárias e povoado por uma saborosa galeria de Faria Limers, Red, o grande amigo, Melissa, advogada por quem se apaixona, Jefferson, dublê de moço do cafezinho e traficante, entre outros, é o ambiente perfeito para as armadilhas de sua personalidade entrarem em ação. Até o assédio sexual a que ele se submete em troca de uma promoção é temperado pelo seu senso de humor peculiar. O orgasmo que minha chefe havia me roubado era uma analogia para explicar o conceito de mais-valia de Karl Marx. Aqui, fecha aspas. Narrado em primeira pessoa, a linguagem do livro é de uma adequação absoluta ao protagonista, esperta, ágil, culta e ao mesmo tempo iconoclasta. Ele expõe as fraquezas do narrador sem nenhum disfarce, sua velocidade torna o leitor tão compulsivo quanto Nilo. Quando há alguma pausa é porque a cena anterior foi arrasa quarteirão e a pausa funciona sobretudo para que o leitor tome fôlego até a nova situação limite se formar. Então aqui temos então a história de um advogado. Tá? Um livro de 330 páginas. Muito boa a foto do Pedro aqui, inclusive. Deixa eu ver se tem foto aqui na Avenida Molotov, eu não lembro. Não tem. Não tem aqui, tá. Beleza. Pois muito bem. Recebemos então do Pedro Guerra, um abraço para Pedro Guerra, que veio pela Record, e recebemos também do Rafael Galo, Cavalos no Escuro. Rafael Galo, que é meu amigão pessoal, mandaram, Rafael, só para te falar, mandaram um marcador da Carla Madeira dentro do seu livro, tá? Faça o que você quiser com essa informação. Rafael ganhou recentemente o prêmio José Saramago com o romance dele, A Dor Fantasma, que saiu pela Biblioteca Azul, tá? E o Rafael, ele é um desses caras assim, ele é muito low profile pro quanto que ele consegue alcançar com os livros dele, porque assim, todos os livros que ele lançou ganharam prêmios. É impressionante. Ele lançou o romance Rebentar, que foi vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura em 2016, o livro de contos Réveillon e Outros Contos, vencedor do Prêmio Sesc de Literatura de 2012, é também do autor do romance Dor Fantasma, vencedor do Prêmio José Saramago 2022, né? E tem textos em antologias e etc. Inclusive uma coletânea que eu participei também, que foi o Concerto das Letras, lá que saiu pela Tipografia Musical. E agora o Rafael está morando em Portugal, o que torna nossos encontros um pouco mais difíceis. Mas esse livro aqui, Cavalos no Escuro, é um livro de contos dele. Foi lançado pela Record. Aqui temos uma orelha assinada pela Adriana Lisboa, que inclusive eu sei que é amiga do Galo, assim, né? Toca com muitas figurinhas. O Mundo em Desbarranco. A expressão está no conto que dá nome a esse livro e é disso que trata Rafael Galo na surpreendente história de Cavalo no Escuro. É um mundo tornado pelo vício do cinismo, pela violência explícita ou velada, por relações afetivas em farrapos, mas no qual ainda encontramos aqui e ali a surpresa de um olhar desarmado. Livrai-nos do mal, os personagens imploram a força divina no mesmo ato de perpetrá-lo. O oposto do mal não seria o bem, mas quem sabe a mansidão. Como lemos na história da menina que acredita que seu pai, metido num pântano ético, é dono de uma fábrica de nuvens, ou na do homem que escolhe a humilhação, a vingança, ou ainda na do adolescente que fabrica anjos de vidro, que iluminam um mundo em desbarranco. Não são os heróis, mas os underdogs, aqueles que costumam chegar por último. Rafael Galo é um mestre na construção dessas figuras inesquecíveis que permanecem conosco muito tempo depois de fim da leitura. E não é que os contos tragam uma sugestão edulcorada de redenção, talvez não exista. A ironia de alguns contos e os relatos de sordidez humano, ou simplesmente do seu ridículo, deixam isso bem claro. Mas existe nas entrelinhas de nossa história, dessas histórias, a bravura do sinal de menos. Apesar do desbarranco, às vezes vislumbramos esse lugar belo e insólito onde não há pecado nem perdão. Então, maravilha. Temos aqui, então, Cavalos no Escuro, Rafael Galo. Vamos lá. Recebemos aqui 2 livros pequenos do Bruno Pacífico, Peças Antidistópicas e Construção Proletária. Esses 2 aqui chegaram agora, tá? Então, não vi. O Bruno Pacífico é manauara, é mestre em Filosofia da Arte pela UF e mestrado em Literatura pela PUC-Rio. Esse aqui é de poemas e esse aqui parece que é de prosa, tá? São peças antidistópicas. Segunda edição, inclusive, já. Manifesto Antidistópico. Mas cabe tanta coisa num livro pequeno, né? Tem quantos textos aqui? 7 textos. E tem 80 páginas, né? Cada um umas 10 páginas aí cada um. Ele mandou, então, esses aqui. Tinha um marcador
dele pequenininho aqui em algum lugar. Vamos ler um poema dele, então, para vocês. Vamos lá. Ouro Preto. No compasso ourado andamos sem pés nos trens da vale, sob navalhas sonoras, o turn-on da vida, gira, gira o disco em risco. Cortamos em finas camadas as cordas do couro acima de Paulo Moraes abaixo. Escorriam dentes dos céus e pelas frestas dor, onde Exu dançou para vós chuncer no ritmo de passagem, das montanhas à planície da certeza, ouvidos em contra-ataque, no atabaque da trilha, sem hello, hello, apenas goodbyes. Ok, interessante. Bom poema. E aqui, nesse outro texto aqui, que são as peças antidistópicas, a gente tem alguns contos do Bruno Passivo, tá? Então, Função Proletária e Deserto do Real, né? Eu falei que o nome do livro é Peças Antidistópicas, não, né? É o Deserto do Real, o nome do livro, né? Cansado já, galera. Meu terceiro vídeo da noite. Já teve vezes em que eu gravei, assim, 5 vídeos numa noite aqui no Livrado. O Murilo nem sei como é que aguenta ficar sentado nesse banquinho aí. Acho que essa hérnia que ele tem, acho que é culpa desse banquinho que eu comprei aí pra ele. Mas assim, hoje em dia, cara, eu canso bem fácil. Acho que a rotina tá mais puxada também. Enfim, me perdoem aí pelo cansaço desde já, tá? Continuamos. O Juliano Oliveira mandou aqui O Silêncio dos Gatos e Outros Contos. Ele mandou um livro pra mim e um livro pro Lucas. Não tem orelha, o livro. O Juliano é cearense, nascido em Fortaleza. Tem algum trecho aqui deles, enfim, mas aparentemente são contos, tá? O Juliano Oliveira saiu pela Verso e Prosa. O que é isso aqui? Tanta página em branco aqui no começo. Ah, tá. Eles deixam uns respiros aqui. Achei que era pra... Olha aqui. Tem uma página, tem... Ó, termina aqui o... Eu fiquei, ué, o que está acontecendo com esse livro? Esqueceram de imprimir nessas páginas. Então tem esse livro de contos dele. Não tenho sinopse para falar para vocês, mas tá aqui, tá? Verso e Prosa, Juliano Oliveira, O Silêncio dos Gatos e Outros Contos. Beleza? Chegou aqui também, cara, muito engraçado do Vitor Tavares, O Terrorista Doces. Não é Os Terroristas Doces ou O Terrorista Doce, é O Terrorista Doces. Esse aqui saiu pela Aui, tá? Para o Yuri, espero que aceite essa livrada com os melhores cumprimentos, do Vitor Tavares. Um romance, nossa, que fonte é essa que eles usaram para fazer o livro? Máquina de escrever. Não é máquina de escrever, é uma fonte curiosa, uma escolha curiosa. Eles não dizem a fonte. É uma pena. Você começa a dirigir um carro de aplicativo e as pessoas agem como se você tivesse que resolver todos os problemas da cidade, do país, do mundo. O terrorífico vermelho espalha-se nos campos da terra roxa, multiplica-se, os domina e subjuga, e suas más sementes nos deixam sem ar no paraíso. Hoje não é dia de jogo, e nesses dias não é fácil manter a fé. Ainda assim, este é o grito unívoco da massa magnetizada: jogai por nós. Ele nasceu em 86, tem minha idade. Publica seu primeiro romance, o autor ainda não morreu. Simpático. Então tá, acho que é isso. Então acho que é um cara que é... O Terrorista Doces e o Terrorífico Vermelho, acho que é o subtítulo do livro. Parece que é sobre um motorista de aplicativo, então, né? Vamos aqui, tipo, sei lá, uma espécie de Mr. Robot dos Uber. Recebemos aqui do Cláudio Portela Modo de Usar, edições CP, tá? CP Edições, então, Modo de Usar, do Cláudio Portela. São fragmentos. Nunca vou escrever o que desejo, a velocidade do meu pensamento não permite. As letras desaceleram o que está dentro do meu corpo. Se conseguisse transpor todos os segundos da vida para o papel, seria o escritor mais feliz das galáxias. À noite o sono é suficiente, não há necessidade de hibernação como imaginei. A sequência lógica, a física e a matemática também não. Uma linha após a outra, retornar o assunto, continuar o fio condutor. Ok. O abuso desse livro pode causar dependência. Nossa, vou ficar longe dele então. Ele mandou uma carta. Eu tô vendo isso aqui agora, que chegou agora, galera, tá? Desculpa aí que o Murilo ele vem pra cá com ecobags imensas, assim, cheio de pacote que ele pega da caixa postal. Diz aqui, originalíssimo, uma surpresa a cada página. Mas quem que escreveu isso? Foi você mesmo? Você tá achando surpreendente cada página? Você psicografou essa parada, mano? Vários assuntos abordados. Discorrem sobre uma doença que afeta o corpo e espírito, a enfermidade das pessoas. Com olhar crítico e humano, discutido a cada texto, sua verba é primorosa e inusitada. Transita em muitas direções. Fala, silêncio, comprimidos, ansiedade, amor, café, celular, lápis, tempo, arte, existência, cordel, dor, sinais, vida, sono, morte, realismo mágico, ficção científica e ainda mais. Em Modo de Usar, Cláudio Portela mostra 52 textos em prosa que podem ser lidos em qualquer ordem, que se desdobram assim, o leitor consiga, em 104 e 156 de tão abertos e imagéticos que são. E não para por aqui, a obra apresenta 4 poemas inéditos, uma escrita refinada
para leitores compulsivos que querem sempre mais literatura inteligente, obra para ser lida e indefinidamente relida. A capa tem um alerta de perigo da dependência que o livro pode causar, precaução difícil de manter. Um papel com vários elogios assim, não assinados. Assim. Então, assim, este papel está dizendo que esse livro é maneiro pra caramba. Tá? Fique sabendo. E, por último, de livros que a gente recebeu do autor, recebemos aqui do Kuzma, Voz para Cavar por Dentro. Kuzma também está sempre aí comentando as nossas paradas. É um livro de poesia dele. Não tem por que a gente não ler um poema, né? Cara, manda um livro de poesia, a gente dá uma lida. Porque, pô, é poesia, né? KM3. Os tênis mastigando a terra vermelha dentro da noite, leio o teu nome em siglas de quadras, letreiros de ônibus vazios, panfletos rasgados que se espalham pela rua, e o meu coração sangra nos muros surdos que a lua salta diante dos olhos, mais exclamativos que puros. Ok, bom, vamos ler outro. Plano nutricional. Eu quero a gema inteira de todas as manhãs, conhecer-lhes por dentro o miolo branco das horas, provar o seu sabor de luz cambiante, sorver cada centímetro cúbico das enternecidas canecas de café. Eu quero a oferta, as sombras no chão e o vento pela janela. Filósofos que provem a existência de Deus. Interessante. Então tá aqui do Kuzma, a fotinha dele no Instagram, inclusive. Escreve contos e poemas, nasceu em Recife, em 81 e vive no Distrito Federal desde 91. É autor de Azul Planalto, que saiu pela Amazon Kindle, Água das Romãs saiu pela Casa 3, e a coletânea de Haikais mantém os perfis literários Calme Kuzma e Haikais, Candango no Instagram. É membro do coletivo literário Lendo Contos, trabalha com edição, preparação de originais e revisão de texto. Então um abraço aí pro Kuzma, beleza? Com o livro dele aqui, Voz para Cavar por Dentro, que saiu pelo Ofícios Terrestres, editora Ofícios Terrestres, só para dizer. Fechou? E com isso são todos os livros que a gente recebeu de escritores neste mês aí. Então obrigado para todo mundo que mandou. Seguiremos assim. Vamos aí agora para livros que eu recebi de editoras. Vou falar aqui principalmente da Companhia das Letras e da Todavia, que mandaram alguns livros pra gente. Começando aqui pela companhia, que mandou mais. Recebemos aqui A Geração Ansiosa, Como a Infância Hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais, best-seller número 1 do New York Times pelo Jonathan Haidt. Tá? Fizemos resenha desse livro já, né? Está aí no canal em algum lugar. Eu não sei quando é que esse vídeo vai sair, mas está lá. Tá? Então, sobre esse livro já falamos bastante, inclusive falamos no vídeo de leitura também. Tá? Então, vou me estender mais sobre ele. Recebemos aqui da Lilia Moritz Schwartz, Imagens da Branquitude, A Presença da Ausência. Esse livro aqui, pô, super bonita edição, cara, pô, imagem colorida, cara, cabeço colorido, paginação vermelha, pô, a parada tá assim, de encher os olhos esse livro aqui, né? A Lilia Moritz, como vocês sabem, né, é a imortal da Academia Brasileira de Letras, né, historiadora, mulher do Luiz Schwartz e tudo mais. Então vocês sabem que é um livro importante. Essa é uma história na longa duração de como a branquitude se manifestou simbolicamente, em especial por meio de visualidade, de modo a estabilizar estruturas de subordinação. A presença forte, mais racialmente ausente dos brancos em registros visuais que passam do século XVI ao presente, com o decorrente pressuposto que seria o normal ou intrinsecamente dominante, assoma com um ponto central desse livro, necessário, que nos convida a olhar para essa produção imagética e fazer o exercício de lê-la na contramão. Então aqui, pô, vários quadros aí sobre isso, né? A ausência dos negros em vários momentos, ou a retratação de modo a reafirmar aí opressões, né? A educação na libertadora, o sonho do opressor é o opressonho, né? O Maron mandou essa na tirinha hoje, isso é genial, cara. Ai, Maron, essa aí você foi foda, cara. Quando a educação não é libertadora, o sonho do opressor é o opressonho. Ai, Maron, puta merda, cara. Quanta alegria você me dá. Vamos lá. Recebi aqui da Companhia das Letras também o livro novo da Vera Iaconelli, Felicidade Ordinária, que na verdade são coletâneas de textos dela da Folha de São Paulo, das colunas dela da Folha de São Paulo. Então isso aqui é muito interessante porque, porra, cara, é uma psicanalista que está escrevendo coluna na Folha de São Paulo. Vale muito a pena isso, né? Vale muito a pena conhecer um pouco mais, assim, né? Algumas pílulas, né? Talvez de psicanálise para as massas aí. Então, pô, interessantíssimo ler. Eu estou terminando de ler o outro livro dela, né, o Manifesto Antimaternalista, que inclusive é excelente, né, recomendo para todo mundo. Em breve vou trazer a resenha para vocês aqui, tá? E aí já pedi esse dela aqui para ler um textinho antes de dormir, enfim, aquela coisa toda, beleza? Aí daqui a, sei lá, 6 meses, quando eu terminar de ler todos os textos antes de dormir, daí eu venho aqui e faço
uma resenha. Esses livros que reúnem texto de coluna de jornal, cara, é uma ótima opção para descobrir várias coisas. Assim, eu, particularmente, tenho um carinho enorme por um livro, também lançado pela Companhia das Letras. Esse aqui foi lançado pelo selo Zahar, né, que faz parte do grupo. Tem aqui, atrás de mim, A Longa Marcha dos Grilos Canibais, do Fernando Rainar, que é uma coletânea de textos de biologia que saiu na Folha, né? Cara, aliás, esse é um trabalho legal do jornalismo, né? Porra, cara, bota biólogos para escrever coluna, sabe? Curiosidades, assim, enriquece culturalmente as pessoas com esses pequenos textinhos que contam curiosidades, que ajudam você a compreender um pouco mais do mundo ao seu redor. Então acho uma parada muito maneira de se fazer. Queria que mais jornais fizessem isso, né, cara, além da Folha, botar mais assuntos, sabe? Tipo, porra, bota um filósofo escrevendo coluna de jornal, bota qualquer coisa assim, sabe? Acho que é parte do projeto educacional mesmo, assim, acho super bacana. Recebemos aqui engraçado, né? Cada um é de um selo, né? Esses dois aqui primeiro veio da Companhia das Letras, esse aqui veio da Zahar, esse próximo aqui do Quadrinhos na CIA, que é o livro 2 do Minha Coisa Favorita é Monstro, da Emil Ferris. Tá? Esse aqui a gente resenhou, nossa, trocentos anos atrás, né, Murilo? Saiu aí uma resenha. Esse livro aqui é do Murilo, a razão pela qual ele está no plástico ainda. Pedi para o Murilo especificamente. O Murilo disse que empresta para a gente fazer uma resenha depois. Mas o Murilo é um cara muito ligado aos quadrinhos aqui. Então ele curte pra caramba isso, vai ler e vai me dizer se vale a pena ou não. Mas aí o primeiro volume, que até descobri que estava aqui comigo, porque é meu livro, mas aí pô, fica com ele porque ele fica com a coleção inteira. Cara, esse quadrinho aqui da Emil Ferris talvez seja um dos quadrinhos mais impressionantes que nós dois já lemos, né? Assim, não lembro de outra coisa assim tão espetacular, assim, né? Pô, acho que o Asterios Polyp do Mazzucchelli, acho que chega perto, assim, em termos de pretensão, o próprio Maus, umas coisas assim, né? Como é que é o nome daquele outro? Sabrina, né? Do sequestro, né? Também, umas coisas assim impressionantes. Mas esse aqui é demais, né, cara? Um quadrinho inteiro feito de canetinha esferográfica, a parada assim, é brutal, né? Tradução do Érico Assis, que faz as traduções de quadrinhos, geralmente, tá? Então, tá aqui. Esse aqui já vai ficar direto aí pro Murilo. Toma aí. É aniversário do Murilo. O Murilo merece um presente de aniversário à altura dos seus 42 anos. E por último, recebi aqui da Companhia das Letras o livro do Emmanuel Carrère, o V13, o Julgamento dos Atentados de Paris. Porra, cara, estamos lendo bastante Carrère aqui, mas enfim, o cara é bom, gosto dele, não tem por que não falar, né? Lemos aí o Yoga, lemos o Adversário, e lemos o Romance Russo. Acho que foi isso aí nos últimos 2 anos. Lemos esse, agora falta esse, o V13. Estou gostando muito dessas reedições que a Alfaguara, também selo do Grupo da Companhia das Letras, está fazendo, dos livros do Emmanuel Carrère, estão ficando bem bonitinhos. E pretendo ler. Esse aqui é um livro que fala sobre o julgamento dos atentados de Paris, como diz, né? Ele foi lá cobrir a parada, né? Porque ele é jornalista. E ele, enfim, conta a coisa do jeito dele, que eu acho um jeito espetacular, assim. Eu achei muito engraçado, até eu vou repetir, porque eu já comentei isso antes, mas eu achei muito engraçado que na resenha que a gente fez de um romance russo, vocês meteram o pau no Carrère e falaram assim, o Carrère é um merda, o Carrère é um ser humano abjeto que se acha até o último aí, fica escrevendo esses livros idiota dele, não sei o quê. E aí eu falei assim, cara, galera, assim, não tiro a razão de vocês, em primeiro lugar, acho que tá tudo certo, em achar o cara meio escroque mesmo, mas eu gosto dos livros do Carrère, cara, eu gosto bastante dos livros dele mesmo. Eu acho que eu já li quantos livros? O Romance Russo, o Adversário, o Yoga, o Limonov, o do Philip K. Dick, alguns, né? Gosto bastante do Carrère, acho o cara legal. Tá? Mas não tiro a razão de quem não separa autor da obra, até porque ele mesmo não separa autor da obra, então, se quiser achar o cara um idiota e não falar nada a respeito dele, tá tudo certo também, beleza? Cara, aí, todavia, 3 livros aqui chegaram pra mim. Esse aqui por indicação do próprio André Conte, me deu aqui para ler Os Funcionários, né, mas a gente já tem a resenha dele aqui no canal, né, o Lucas resenhou, que é Os Funcionários da Olga Hawn, um livro que fala sobre, é uma ficção científica, mas ao fim e ao cabo fala de trabalhismo, né, que é uma coisa que me interessa muito, né, enquanto escritor, enquanto, sei lá, né, cara, eu não sou exatamente um ativista, nem um militante, né, mas eu acho que se eu tivesse uma causa para defender, eu acho que seria essa, né, cara, a mais clássica de todas aí, trabalho, né, trabalho e luta de classe e essas coisas todas, né, eu acho que coisificar o trabalhador é uma tendência aí da pós-modernidade. E aqui a gente tem muito
essa ideia, né? Então recebi esse aqui, então, obrigado aí pra galera da Todavia, recebi, olha aqui galera, finalmente chegou na minha mão a extraordinária Zona Norte do Alberto Mussa, o romance do Alberto Mussa, publicado pela Todavia. Mussa agora publica pela Todavia, repassem, Todavia detém agora o passe do Alberto Mussa, talvez o escritor mais espetacular desse Brasilzão, na minha modesta opinião, cara. Dificilmente vai aparecer alguém tão competente, tão divertido, tão eloquente, tão multifacetado quanto o Mussa, cara. Eu sou fãzaço do Mussa mesmo. Torço para que ele tenha cada vez mais leitores, no que depender de mim. Vocês sabem que eu já fiz resenha aqui, nem sei, acho que uns 6 ou 7 livros dele aqui, né? Pretendo continuar fazendo, cara. E aqui a gente tem o romance novo dele, galera, Extraordinária Zona Norte. Tá? O desaparecimento do policial Antenor Baeta causou alvoroço no Morro do Andaraí. A chacina em um galpão onde se reuniam membros da escola de samba local teria sido uma cortina de fumaça para sequestrarem Antenor. Ele teria fugido ou forjado a própria fuga. Depois de anos sem resposta, o caso acaba reaberto quando uma misteriosa ossada aparece próximo ao local do tiroteio. Para auxiliar a investigação, é recrutado o detetive particular Dominico Baeta, primo do desaparecido, especialista em casos de adultério, um apaixonado por literatura que encontra nos livros palpites para jogar no bicho. É ele quem conduzirá nessa narrativa eletrizante em que o premiado autor Alberto Mussa mistura ficção a fatos verídicos, como a perseguição ao bandido Cara de Cavalo, o nascimento do jogo do bicho e a derrocada da escola de samba Floresta do Andaraí para investigar a violência da formação da cidade do Rio de Janeiro. Uma narrativa de ritmo cinematográfico, o mistério em torno do desaparecimento do policial Antenor Baeta, narrado em paralelo à investigação do detetive particular sobre uma esposa exibicionista misturando crime e sexo e conduzindo o leitor por lugares que vão do morro ao asfalto, dos botecos aos terreiros, dos puteiros aos centros espíritas, do jogo de futebol no Maracanã aos bailes do Clube Renascença. A história dos Baetas se cruza, enfim, com a história do próprio Brasil num crime que tem relações com a ditadura militar, o surgimento dos grupos de extermínio e das facções criminosas do Rio de Janeiro. Nesse cruzamento entre história e ficção, Alberto Mussa fala de superstição e religiosidade, literatura e samba e contraventores policiais para, com a maestria dos grandes escritores, criar uma mitologia própria da fundação da Zona Norte Carioca. Tá? Então tá aqui o livro do Mussa, o nosso Jorge Luiz Borges, né, galera? Tá aqui o Alberto Mussa. Falo isso com tranquilidade, tá? Falo com tranquilidade. O Alberto Mussa, ele não ia gostar que eu falasse isso, eu acho, né? Falar assim, comparar com o Borges, acho que talvez seja um pouco demais até para o Mussa, mas é meio fácil de considerar isso dele. Então aqui a gente tem, cara, o clássico do Mussa, né? Assim, crime e sexo, alto clero e baixo clero da cidade do Rio de Janeiro, tudo misturado, tá? Maravilha. Livração, todavia, pretendo trazer em breve para vocês. Por último, mas não menos importante, chegou aqui As Planícies, do Gerard Murnane, que esse autor australiano, está sempre cotado para o Nobel de Literatura. O cara é de 39, o cara tá vivo ainda, galera. O cara é uns 3 ou 4 aninhos mais novo que minha avó só. Minha avó que tá com seus 87 aí agora, 88 quase, né? Vai fazer 88. E lançou esse livro aqui, curtinho, pela Todavia, a tradução é do Caetano Galindo. E aqui vamos ler aqui a sinopse para vocês que provavelmente não conhecem ainda o Murnane, mas talvez vão vir a conhecer nos próximos anos. Tá? Se esse livro aqui engrenar aqui e se mais pessoas lerem, e eventualmente se ele ganhar o Nobel. Vivendo isolados no resto da Austrália, os habitantes de uma cidade das planícies carregam uma cultura, uma história e uma filosofia bastante distintas, desde a decoração de interiores até poesia e pintura. As famílias donas de propriedades, preocupadas em salvaguardar sua história, contratam historiadores, artesãos e escritores que passam a viver em seus casarões para registrar cada detalhe daquilo que constitui o modo de vida local. É nesse contexto que chega um cineasta buscando retratar nesses territórios sem limites conhecidos, situados na vasta zona central do país. Com seu filme, ele pretende revelar a natureza mais autêntica da paisagem das planícies. De início, o cineasta não revela seus planos, preferindo imiscuir-se entre as pessoas que ali vivem e procurar, também ele, um mecenas para si. Enquanto recolhe material para o roteiro, passa a conhecer a cultura local, as complexas rivalidades e as teorias artísticas que dividem as planícies no passado, além dos costumes peculiares dos grandes proprietários. Ao mesmo tempo próximo e esquivo, ele vai se envolvendo cada vez mais com a comunidade e é enfim contratado para trabalhar e fazer seu filme na casa de um desses donos de terra, cuja filha decide escalar como protagonista. E ao se instalar naquela casa, uma imensa biblioteca ainda lhe oferecerá uma nova perspectiva de investigação. É esse narrador que, 20 anos depois, passa a contar a história de sua jornada explorando um estilo tão árido quanto o das paisagens
que descreve e que revela aos poucos a criação de um mundo de tradições únicas, capaz de capturar de forma quase hipnótica a atenção do leitor. Tido como um dos autores mais importantes e originais da pouco explorada literatura australiana, Murnane, que conta com um rol de admiradores como Coetzee, Ian Fosse, Rachel Cusk e Teju Cole, consegue partir de seu território particular para apresentar um exame complexo e universal da natureza humana. Então tá falando que é do caramba esse livro aqui, então, pô, também não tem por que a gente não conferir, até porque ele é curtinho, tem 110 páginas, né? Belezura? Então, este aqui chegou da Todavia. Por último, nessa parte do Book Haul, eu gostaria de mostrar aqui para vocês, os livros que chegaram aqui da editora Moinhos, cara, que fazia tempo que não mandava alguma coisa aqui pra gente. Mandaram aqui 4 livros pra gente. Na verdade, mandaram mais um exemplar do Sobreviver ao Gulag Chinês, que eu não vou mostrar aqui porque já mostrei em Book Hauls passados. Mas então chegou aqui do Marco Severo, A Única Paz Possível Desde o Útero é no Cemitério, tá? O Marco Severo que publica vários romances pela Moinhos, todos com títulos muito interessantes. Ele é formado em letras pela Universidade Federal do Ceará. Ele publicou livros de contos, crônicas e uma novela antes desse romance. Eu queria achar aqui se tivesse os outros, mas não tem. Tá? Os outros títulos dele que são bem divertidos também, tá? Minha mãe é sua fã, Marco, então assim, minha mãe gosta muito dos livros do Marco, sempre fala dele. Então tá aqui, bonita capa, bonito título também, A Única Paz Possível Desde o Útero é no Cemitério. Marco Severo. Não falei do que é romance, né, idiota. Então tá. Pode a narrativa dar conta de uma vida? Em A Única Paz Possível Desde o Útero no Cemitério, Marco Severo não busca uma resposta. Esse romance, sua obra mais pessoal até aqui, é sobretudo uma investigação dessa possibilidade. O que faz com que nós nos tornemos quem nos tornamos? Quais eventos de uma vida acabamos por arrastar durante toda uma existência? Daquilo que nos acontece, quais são os fatos transformadores, os que são sustentáculos ou os responsáveis por um eventual desmoronamento? Marco Severo volta seu olhar para o acontecimento perturbador, uma reconstrução ficcional da memória através da qual o narrador procura, se não dar algum sentido ao que lhe aconteceu, trazer alguma lucidez para os caminhos escuros que percorreu involuntariamente e assim compreender não apenas o próprio percurso, mas apaziguá-lo dentro de si, evocando a máxima de Jean-Paul Sartre, que não importa o que a vida fez de você, mas o que você faz com a vida, com o que a vida fez de você. Num fluxo emocionante, o autor ultrapassa a autoficção e cria um romance multifacetado, uma espécie de quebra-cabeças em que o leitor vai colocando as peças, compondo a todo tijolo por tijolo. A Única Paz Possível Desde o Útero no Cemitério é a história daquilo que faz de nós quem somos e assim também a história de nossas próprias vidas. Tá? Então, mais uma vez, agora está aqui. Um abraço aí pro Marco, um abraço pra galera da Moinhos. Chegou aqui também, do Alex Sens, o Algólidas. Olha, botou um Hieronymus Bosch aqui na capa, cara. Louco, né? Sempre acho muito... Eu acho muito perigoso colocar o Bosch na capa. E o pessoal geralmente gosta daquelas coisas, né? Tipo Jardim das Delícias e tal. E, inclusive, esse fragmento aqui é parte, né, desse quadro. Mas porque o quadro ele tem as cores meio esquisitas, assim. Mas, por sorte, pegaram uma parte muito específica que tem cores... né, bonitas aqui e tal. Então Alex Sens, ele é de Florianópolis e ele escreveu O Frágil Toque dos Mutilados, que saiu pela Autêntica em 2015, ganhou o prêmio Minas Gerais, finalista do prêmio São Paulo de Literatura e semifinalista do prêmio Oceanos. A Silenciosa Inclinação das Águas, que saiu pela Autêntica em 2019, e O Obsceno Sono dos Cipestres, que saiu pela Autêntica em 2021. No conto publicou Corações Ruidosos em Queda Livre pela Penalux e vive em Lyon, na França. Então aqui temos o Algólidas dele. Tá? Essa orelha aqui é assinada pela Thumb, né, do Literatame, e diz: a matéria das estrelas eclipsantes que intitula este volume, os contos de Algólidas são uma constelação ofuscante em seus excessos de obscenidade e beleza. No jardim de pequenas delícias celestes, cultivado por Alex Sens, tudo é tão imprevisível quanto extremamente possível, como se o autor colhesse sua matéria narrativa do campo dos nossos sonhos mais perturbadores. Aqui, criaturas de diferentes espécies, idades e temperamentos convivem na órbita do absurdo, sempre suscetíveis a chocantes contingências, narradas no estilo sensual, repulsivo e jocoso que tonifica a prosa agridoce do contista. A oscilação desses astros efêmeros ora obscurece os sentidos, ora ilumina o que permanecia oculto nas sombras do real, mas invariavelmente marca de forma permanente o olhar de quem se atreve a encará-lo sem medo da cegueira solar. Né? Tá, são livros de contos, 18 contos. Tem aqui um elogio da Andrea Del Fuego, um escritor raro e talentoso, com um compromisso irrevogável com a literatura. Sou fã. Né? Diz aqui Andrea Del Fuego. Recebemos aqui da Gabriela Cabeção Câmara, Nossa Senhora do Barranco, que tem a tradução da Silvia Massimini Félix. Um abraço para Silvia.
Um abraço para Gabriela Cabeção Câmara, acho que ela não veio livrada, porque ela tá lá na Argentina, enfim. Né? Mas a gente fez uma resenha dela aqui uma vez, a gente fez a resenha do China Iron, e aqui temos um outro livro dela aqui, Nossa Senhora do Barranco. Né? Puta nome maneiro, inclusive, né? Nossa Senhora do Barranco. A Gabriela é argentina, nasceu em 68, trabalha com jornalismo e edição. Tá? A Nossa Senhora do Barranco, de Gabriela Cabeção Câmara, é uma narrativa cheia de inventividade com múltiplas camadas de interpretação. Cleópatra é uma travesti, depois de sofrer uma atrocidade enquanto estava presa, acaba por ter uma revelação mística. A Virgem Maria surge para conversar com ela. Decide então que não irá mais se prostituir e começará a cuidar de seu povo. Quando Cleópatra adquire um novo status, quase o de uma santa milagreira, passa a ser respeitada e conhecida por suas ações, que começam a ecoar e chamar a atenção. Kitty, uma jornalista da imprensa sensacionalista que busca retratar histórias marginalizadas, fica a par de tudo que está por trás da figura de Cleópatra e resolve entender um pouco mais sobre esse fenômeno envolvendo-se cada vez mais com a vida cotidiana na favela e com a própria travesti. Gabriela Cabeção Câmara se utiliza da dor, do humor, do choro e das drogas para mostrar como a nossa humanidade, até quando ao lado de Nossa Senhora, de nada vale frente a um contingente policial que nos criva de balas. Nossa Senhora do Barranco é uma narrativa que não conta apenas a vida das pessoas consideradas à margem da sociedade, ela evidencia toda a brutalidade sofrida pelo povo de El Poço, uma violência que se estende a todas as periferias do mundo. Tá? Então, cá está. Belezura? E por último, mas não menos importante, recebemos aqui da Jasmina Barreira, Caderno de Faróis, também tradução da Silvia. Tá? A Jasmina é mexicana e aqui temos então este livro dela, bem bonita a capa inclusive, em que diz: o ser humano é dado a coleções, objetos, imagens, experiências e memórias. Nesse caderno, Jasmina Barreira coleciona os faróis, os reais da literatura, os da música, os que idealiza. E nesse mesmo caderno de faróis, sua paixão de colecionadora, fervorosa porém domesticada, se transforma em canhões de luz camuflados de ensaios, crônicas e relatos de viagens. Canhões que iluminam e auxiliam no resgate de memórias históricas e pessoais, dão foco à nostalgia que indica um caminho aos viajantes por terra, pelos mares e para o que está no âmago do ser. No âmago do ser. Então são textos dela, são fragmentos, algumas crônicas, algumas coisas assim. A Jasmina teve junto com a Gabriela Cabeção Câmara, acho que na Flip e acho que depois em São Paulo, enfim, estiveram aí falando juntas, e a Moinhos agora que traz um dos livros dela para vocês conhecerem um pouco mais da escrita dessa autora, tá bom? E com isso, galera, terminamos por aqui o nosso Book Haul, tá? Seguimos em outra semana com a continuação dele, belezura? Um abraço e tchau!